Ainda estamos, podemos dizer assim, no início do ano, né? Estamos aí na metade de fevereiro, mas ainda vislumbramos um ano pela frente de cada um de nós. Nós como indivíduos, nós como igreja. E com certeza durante este ano, você e eu, nós teremos que tomar muitas decisões. Muitas decisões. Você terá que tomar decisões do dia a dia, você terá que tomar decisões que vão resultar para o resto do ano, talvez, agora. Tem decisões que você toma agora que vão refletir no resto do ano, né? Então, são escolhas que nós vamos precisar tomar e que precisamos realmente de Deus nos ajudando. Talvez decisões que você precisa tomar em relação à tua família, talvez em relação à tua saúde, talvez em relação ao teu ministério, à igreja, talvez em relação aos teus relacionamentos com pessoas, enfim, são decisões que nós precisamos tomar, que você precisa tomar. No livro de Provérbios, no capítulo 14, se você puder abrir aí, Antigo Testamento, depois dos Salmos, você vai encontrar o livro de Provérbios, capítulo 14, e é um verso que eu considero muito importante para nós nesse início de ano ainda, né? Nesse tempo de que a gente vislumbra o ano e pensamos e planejamos, e esse é um verso muito importante para nós. Provérbios capítulo 14, verso 12. Depois dos Salmos, abre a Bíblia no meio da Bíblia e depois abre os Salmos e depois vai vir os livros de Provérbios. Diz assim, verso 12, presta atenção: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Repito, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Antes de meditarmos nesse versículo, eu quero ler outros versículos desse Provérbio 14, tá? Alguns vocês conhecem muito bem, outros eu não vou ler todo o capítulo, mas alguns versículos. Verso 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Dá para construir ou dá para derrubar? Está nas suas mãos, na sua vida. Verso 2: quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza a Deus. Verso 8 diz assim: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Verso 14, 15 e 16 diz assim: os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Eu estou lendo versículos aqui que tem a ver com o versículo principal, tá? Versículos assim que são próximos. Verso 23: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Até aí. Esses são alguns versículos, né? Cada versículo aqui é um versículo isolado que dá uma palavra, dá uma reflexão, mas eu quero me ater, então, recitando novamente o verso 12. Eu não sei qual a versão que você tem, mas na minha versão diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E este mesmo provérbio é repetido pelo autor lá no capítulo 16, verso 25, ele repete. Ou seja, ele está dizendo em primeiro lugar que há caminho que parece certo ao homem. Não é assim mesmo? Há caminho que talvez você trilhou, você planejou, você pensou isso é certo, mas que levou não muito bem, um destino não muito bem. Há caminhos que já parecem ruins, né? E as pessoas mesmo assim escolhem, não é? O caminho da criminalidade, a pessoa sabe que o caminho da criminalidade ou vai gerar em morte para ela, morte para outras pessoas, vai dar coisa ruim, vai dar prisão.
mas é um caminho ruim, e a pessoa mesmo assim, ela escolhe aquele caminho. Há caminhos que é visível que são caminhos ruins, e mesmo assim as pessoas escolhem caminhos ruins, da criminalidade, da marginalidade, né? De tantas outras coisas que você possa estar pensando que realmente, pô, esse é um caminho que é notório que não vai dar certo. Mas há caminhos que a pessoa olha assim, não, mas esse é um bom caminho. As pessoas, de modo geral, elas estão num caminho e elas escolheram aquele caminho, e eu imagino que ninguém escolhe um caminho pensando assim, não, eu vou escolher esse caminho porque eu quero fracassar. Então eu vou escolher isso aqui. Eu vou escolher esse caminho porque eu quero me dar mal. Eu acho que ninguém de sã consciência, inteligente, lúcido, pensa assim, né? Eu vou por esse caminho porque eu quero me dar mal. A pessoa pode ter entrado naquele caminho por uma circunstância, talvez, né? O caminho das drogas, por exemplo. A pessoa entrou naquele caminho, ela não pode pensar, não, esse caminho das drogas é um caminho bom, eu vou me dar bem. Temporariamente, até ela pode encontrar um certo prazer, né? Mas o caminho da prostituição, aparentemente, parece para alguns pensam, não, isso é bom, mas é notório que vai se dar mal. É notório. Porém, o autor vai dizer que há caminho que ele parece certo. Parece certo ao homem. Aqui tem uma diferença, né? Parece certo a nós, quando nós olhamos para algumas situações, algum caminho, nós como homem natural sem Deus, ele pode até, pelos seus olhos naturais, consegue ver aquilo que ele consegue ver, aquilo que ele consegue entender. Esse é um caminho que parece certo. Ao homem natural, ao homem sem Deus, há caminhos que parecem. Tudo está conduzindo assim aos olhos, mas o texto está dizendo que nem todo caminho que parece certo é um bom caminho. Não é um bom caminho, porque ao homem natural pode parecer. Por isso vem a necessidade de Deus. Vocês já me ouviram contar aqui? Quando eu fui com a minha família, muitos anos atrás, lá em Nova Petrópolis, e lá tem um labirinto. Então, lá quando eu entro naquele labirinto, não faz muito tempo que nós estivemos lá, né, com o pessoal. E quando você entra naquilo, você não acha saída, você fica agoniado, porque você não consegue achar a saída, fica perdido, agoniado, e as pessoas ficam desesperadas se não conseguem achar a saída. Mas eu já contei isso, que lá quando nossas gurias eram crianças, e elas entraram, eu entrei com elas, e nós não encontrávamos a saída, mas tem uma plataforma assim, a Ivone subiu lá, e aí a Ivone, eu ergui a mão e a Ivone foi dizendo, vai, vira à esquerda, vira à direita. E aí nós saímos facilmente daquele labirinto. Por quê? Porque havia alguém que olhava de cima. Quando a gente está no meio do caminho, você não está enxergando isso aqui, você não enxerga todo o caminho. Você não enxerga o final, você só está vendo aquela circunstância, aquele momento. Mas quando a Ivone lá nos ajudou a encontrar a saída, que alívio, que bom, porque alguém estava olhando de cima. Assim, ao homem natural, o caminho lhe parece bom, parece certo, mas pode estar levando à morte. Agora, o homem que teme a Deus, que busca a Deus, vai ter a direção de Deus no caminho. O caminho certo vai ter um destino bom ao homem que teme ao Senhor. Na Bíblia você vai encontrar muitos textos que vão falar sobre caminho, né? E aqui o escritor de Provérbios, ele está procurando alertar a mim, a você, ao povo de Deus, a todos nós, né? E a partir da experiência dele, da sabedoria dele, para estar atento às oportunidades que vão aparecer diante de nós. Podem parecer certo, mas precisamos de direção de Deus. Precisamos, todos os dias da nossa vida. Situações que parecem certas. Na outra versão vai dizer o caminho que parece correto, na nova versão transformadora, né? Na revista atualizada vai dizer o caminho que parece direito, certo, correto, direito. Oportunidades vão surgir. Como vamos saber se é uma boa oportunidade, se é um bom caminho? Precisamos de Deus, amém? Precisamos de Deus.
Então o escritor ele vai dizer para nós, nos alertar, porque ele teve experiência, né? Teve muitos anos de caminhada, e ele vai dizer: olha, vão aparecer caminhos, situações que parecem ser boas, mas cuidado. Vão aparecer situações que parecem ser o melhor caminho, a melhor escolha, mas cuidado. A melhor decisão para aquele momento, cuidado, tem cuidado. Busque a Deus para ver se aquela situação é um caminho que leva à vida ou um caminho que leva à morte. Se aquele relacionamento é um relacionamento que te leva à vida ou te leva à morte. Morte não necessariamente a morte literal, de morrer fisicamente, mas às vezes não pode acontecer conosco, a morte de sonhos. Pessoas que possam influenciar a gente a morrer alguns princípios, perdermos alguns princípios, direção na vida, temor de Deus. Quantas pessoas já se afastaram do Evangelho, talvez por influência de amizade, de colega de trabalho? Porque os amigos, as pessoas ao redor apresentaram para eles: tem um outro caminho, tem uma outra situação. E a pessoa se deixou iludir por aquela influência e começou a criar um caminho que leva à morte. No livro de Juízes, capítulo 17, vai dizer que houve um momento na história do povo de Deus, e vai dizer que cada uma das pessoas, porque não havia um rei, cada uma das pessoas fazia aquilo que achava certo aos seus próprios olhos. Hoje em dia, o que mais se fala? Cada um escolhe como vai ser feliz, cada um escolhe como quer viver, cada um escolhe. Em certo sentido, para algumas coisas, realmente é importante a pessoa ter uma convicção, né? É importante ter convicção das coisas, não se deixar levar pela manada, pelo grupo, mas ter a convicção. Mas a questão é que há muito que as pessoas dizem: não, tu tem o teu certo, eu tenho o meu certo é esse aqui. Esse é o meu certo, esse é o meu correto. E para nós, diante de um contexto desse, nós precisamos olhar para o que é certo perante o que Deus designou para nós. Porque senão as pessoas ficam tudo perdidas, você vai ficar perdido, porque tem opinião disso, tem opinião daquilo. Mas o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus revela? Porque há caminho que parece certo, gente, mas não é. Nesse fim de semana, está acontecendo no Brasil o que acontece anualmente, que é o Carnaval, a festa da carne, né? Está acontecendo, e provavelmente enquanto você está dormindo tem muita gente aí festejando, e é um feriadão que muita gente está aproveitando, e é um caminho que aos olhos do povo parece certo. Não é? As pessoas não estão fazendo isso porque elas acham que está errado, ou elas não, elas acham que é certo. E quando eu falo sobre isso, né, de que para muitas pessoas parece certo, eu não estou apontando o dedo, e nem devemos apontar: você está errado, você está no caminho, tá lá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu já vivi esse caminho que parecia certo. Se você se converteu, conheceu a Jesus já jovem, então você talvez tenha vivido a experiência de fazer coisas que parecia certo, mas que Deus desaprovava. Não é? Aquele que nasce num lar cristão, de repente, né, a pessoa ela já aprende desde a infância as coisas certas, não deixou de ser pecador, mas erra menos, certo? Erra menos. Mas quem vem de um contexto de que não conhecer a Jesus, a pessoa está fazendo aquilo que parecia certo, mas estava indo para a morte. Eu tenho muitas histórias poderia contar da minha época antes de conhecer a Jesus, de ir em baile, de me meter em briga, quase, né, tem que fugir, porque senão iam me dar um tiro, quer dizer, aquela coisa, tá lá numa festa, e tudo por causa das amizades, né? Amizade que arrumava briga e tu tá junto, e aí tu se estava metido. Então, às vezes a pessoa está no meio ali, se divertindo, como se diz, numa situação, ok, e aí naquele contexto a pessoa pode
até a conclusão final, a sua morte. De novo, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, estou dizendo que na minha experiência pessoal, antes de conhecer Jesus, pulei muitos carnavais, carnaval de rua, tá? Pulei muito, não é orgulho, não estou me orgulhando disso, só estou dizendo que fiz isso e não tenho nada de me orgulhar disso. Só estou dizendo que aquilo que era parecia tão bonito, se fantasiava e tudo, e pulava, aquele momento parecia tão legal, mas depois que passava aquele momento, era uma frustração, era um vazio existencial. Mas do que eu fazia? Porque eu aprendi assim, todo mundo fazia, então vamos fazer também. E as pessoas vão indo conforme a manada, vai indo junto com os outros. Eu, na minha experiência, vivi essa circunstância, essa situação de vida, até que aquele vazio começou a tomar conta de mim. E quando eu estava sozinho, quando eu não estava na folia, na festa, eu pensava no vazio da minha existência, o sentido da existência, o sentido de tudo aquilo que eu fazia, e se eu tinha Deus na minha vida ou não. Então, quando eu falo sobre o caminho que parece certo, eu quero dizer que eu já andei por outros caminhos que pareciam certos. Não o caminho da maldade, que é notório que é errado. Até mesmo o caminho da religião, que parecia certo. O caminho que aprendeu da religião parecia certo. Mas muitas vezes a pessoa estava ali num caminho de religião totalmente errado. Até que eu conheci o Evangelho do Senhor Jesus. Há caminho que parece certo. Infelizmente, depois desse carnaval, ou durante o carnaval, infelizmente, quantas pessoas vão morrer? Todo feriado acontece muitos acidentes de trânsito, mas num período assim, de festa, de bebedeira, de droga, facilita os crimes, para quantos estupros que vão acontecer, quantos abortos vão acontecer, por circunstâncias disso, quanto morte. O resultado é morte de algo que parece certo aos olhos das pessoas. De novo, não estamos criticando a pessoa em si, porque ela acha que está certo. Mas quanto resultado, quantas doenças serão transmitidas e assim vai, né? Ou seja, há caminho que parece certo, há muita miragem diante de nós, há muito engano do diabo. De novo, até mesmo usando a religião para enganar as pessoas. O diabo tentou Adão e Eva usando a palavra de Deus distorcida, uma religião que distorce a verdade, que parece certo, mas conduz à morte. Afastamento de Deus. Há caminho que parece certo. Nós precisamos examinar as nossas decisões, se são decisões certas. Se os nossos planos são planos que são de acordo com a vontade de Deus, ainda que pareçam certos. Conheci muitas pessoas que se envolveram em relacionamentos que para elas parecia certo, mas que deram muito errado. Por quê? Faltou direção de Deus. Faltou Deus na vida. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Gente, há um final. A Bíblia está mostrando para nós que sempre haverá um final. Há um final para tudo. Há um final para a alegria. Uma hora a alegria acaba. Há um final para a dor, para a tristeza. Uma hora a tua dor, a tua tristeza acaba. Há um final. E é um final que pode ser um final que conduz, então esse caminho conduz à morte, mas obviamente a Bíblia vai dizer que é um caminho que conduz à vida. A escolha é nossa, se esse caminho que eu estou escolhendo vai me conduzir à morte ou vai me conduzir à vida. O apóstolo Paulo compara a vida como uma corrida que tem uma linha de chegada, e ele está dizendo, eu estou correndo olhando para o alvo, ou seja, eu tenho que olhar a minha vida nesse caminho, onde que eu vou chegar, e Deus nos revela. E Paulo diz, eu sei onde é que eu vou chegar, o meu alvo é Cristo, e o meu destino é Cristo, e eu vou para lá, porque eu estou seguindo o Evangelho. E ao redor dessa corrida, Paulo vai dizer que há muitos obstáculos, talvez pessoas que vão te elogiar, te vaiar, te criticar, o que tu quer saber de igreja, o que tu quer saber de Deus, larga disso. Muitas pessoas querem te afastar do caminho.
Mas Paulo diz assim: não, eu fecho meus ouvidos e tapo os meus olhos aqui, que nem aquele cavalo, né, que põe a venda aqui para não ficar olhando, né? Ali tem um milharal, eu quero lá comer, não quero puxar carroça. Tem uma coisa ali, eu quero ali comer, por isso que bota aquilo para o cavalo não ficar olhando para o lado, só olha para frente. Assim nós temos que ser olhados, para frente, para o que Deus tem para nós. Temos que saber aonde que o caminho vai dar. Nenhum de nós faz um plano sem saber o resultado concreto, ainda que outras coisas sim são visíveis. Já mencionei algumas aqui, né? Mas precisamos da revelação de Deus, precisamos, e essa revelação de Deus está na sua bendita palavra. Por isso que o diabo quer nos afastar da palavra de Deus. Ele não quer que tu leia a palavra de Deus, ele não quer que tu ouça a palavra de Deus, ele não quer que tu medite na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai dar direção, vai te colocar no caminho certo. É a palavra de Deus. Então, quanto menos você tiver comunhão com a palavra de Deus, maior vai ser a possibilidade de você escolher o caminho segundo tua perspectiva e não de Deus. E esse caminho que tu está achando certo pode ser um caminho que leva à morte. Por isso precisamos estar atentos, né, e buscar a palavra de Deus, porque nós vamos ter, gente, situações que precisam ser tomadas decisões na hora, mas há situações que precisamos decidir que vai ter reflexo há mais tempo, mais longínquo, né? Talvez para esse ano, para o ano que vem, para o resto da tua vida. Talvez você vai se encontrar em situações, talvez seja agora, que você olha para trás na tua vida e você diz: eu fracassei em algumas áreas, eu falhei em algumas áreas, mas esse é o momento de eu reiniciar para que dê certo, para que conduz a vida as minhas decisões. Então, como distinguir o que é certo na direção a tomar, né? Que, de novo, ninguém quer ver seus sonhos destruídos, ninguém que começa o ano pensa em ser derrotado. Não, nós temos fé, nós temos planos e precisamos de Deus nos ajudar nisso. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir. Então Paulo está dizendo a Timóteo: se você quer ter uma vida mais correta, acertar o alvo, busque a palavra inspirada. Busque a palavra inspirada. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida a partir do que pensam, uma visão limitada, uma visão da sua maneira de pensar, e não buscam o conselho de Deus. Agora, se nós observarmos a palavra de Deus, se nós de fato meditarmos na palavra de Deus, se nós obedecermos aos ensinos do Senhor, certamente Deus vai te livrar de situações de enrascada. Deus vai te livrar de situações de armadilha do diabo, porque você está unido com o Senhor na sua palavra, na oração. À medida que tu anda no caminho, né, a tua vida, tu está no caminho, e vamos dizer assim, tu tem que andar na tua vida com a palavra aberta. A Bíblia é o teu mapa que te conduz na vida. Eu tenho que fazer isso. Enquanto você está atento a esse mapa, as outras coisas ao teu redor não te distraem, você vai nessa caminhada. E Deus vai estar se revelando a sua presença cada vez mais na tua vida, revelando através da sua palavra. Deus tem para mim, para você, mais um ano de vida, mais um ano de vida, em que nós venhamos ter vitórias, em nome de Jesus, que nós vamos ter conquistas, segundo o seu plano, segundo a sua vontade. Deus tem para nós planos para esse ano, para você, para mim, para nós como igreja, planos de conquista, mas agora nós precisamos ter a direção certa de Deus, não dos nossos pensamentos. Nesse mesmo capítulo 14, um verso que eu li no início, o verso 27, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha aí, o caminho que ao homem parece certo conduz à morte, mas aquele que teme a Deus, Deus afasta eles da armadilha de morte.
o temor do Senhor. E o livro de Provérbios vai dizer que esse temor a Deus produz a mim e a você longevidade. Nós estamos aqui, a maioria aí somos longevos, né? Pessoas que já vivem há muitos anos, porque é um temor de Deus, e o temor de Deus nos leva a cuidar da vida. Não vou me meter nessa situação, eu vou evitar isso aqui, eu vou me cuidar aqui, não é assim? Porque, Deus me disse lá, deixa eu sair fora dessa situação, é assim. E a gente vai vivendo, porque nós temos buscado ao Senhor. E é interessante que esse texto, esse versículo que eu li, ele também traz por trás a ideia da figura do caçador, onde o diabo é um caçador que ele vai preparando armadilhas para nós. Você não sabe, você está no caminho, e o diabo vai preparando armadilhas para te pegar, para te destruir. Você não sabe delas, você não sabe, mas ele quer te destruir. Ele está ali preparando perigos, querendo te levar a desobedecer a Deus, te prejudicar a tua espiritualidade. Por outro lado, então, existe o caçador, ele, né, o diabo, o caçador que prepara armadilhas no caminho. Mas por outro lado, nós temos o bom pastor que nos conduz, conforme o Salmo 23, né, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, ele tem um compromisso contigo de te guiar pela vereda dele, porque ele te ama, então ele quer que ele cuide de ti, ele vai te conduzir, mas você precisa buscar na sua palavra essa comunhão também com o Senhor. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo quando eu passar por uma situação difícil na minha vida, muito difícil, não temerei, pois tu estás comigo, aleluia, né? Tu estás comigo. Então, há um caçador querendo te pegar, mas há um bom pastor te livrando, e vai cuidando, afastando os lobos maus, né? Que vem nas armadilhas, mas precisa estar em comunhão com o Senhor, buscando a sua palavra, para não cair nas armadilhas que o diabo pode te colocar diante de você. Chegando ao final, eu preciso lembrar que Jesus também afirmou que há duas portas e dois caminhos. Uma porta, ele diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, leva à morte. E são muitos os que entram por ela, gente. São muitos. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Quando você vê Jesus falando para a multidão e distribuindo pão, era 10 mil pessoas, 14 mil, mas quantos sobravam? A multidão ouvia, mas ia embora. Poucos ficavam para ser discípulos de Jesus. Poucos. Que bom que você faz parte desse povo que escolheu andar no caminho estreito, apertado. E esse caminho continua estreito e apertado, meus irmãos. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado uma vida. Eu sempre digo, eu não mereço nada da vida que Deus me deu. É tanta bondade, tanta misericórdia. Já preguei sobre isso. Como Deus é bom e generoso na minha vida. Eu olho a minha história e vejo a bondade e misericórdia do Senhor me seguindo, me cuidando. Quanto eu já vi isso, né? Quanto eu vi isso na minha vida. Mas eu preciso continuar no caminho estreito, sabendo que é esse que me leva à vida. A porta continua estreita, o caminho continua apertado, mas Deus caminha conosco. Deus caminha conosco. Eu não sei se você já viu nas Olimpíadas, tem as Olimpíadas. E são duas Olimpíadas que vai acontecer esse ano, né? Tem as Olimpíadas, não sei como é que eles chamam lá, e tem as Olimpíadas das pessoas especiais que têm as suas limitações, né? De falta de braço, mas tem também a corrida de cego, já viu? Agora tu pensa com um cego correndo. Como é que ele vai correr? Você já deve ter visto uma corrida de cego. Como é que ele corre? Tem uma pessoa ligada a ele que enxerga, que a segura na mão e é presa, né? Então o cego está correndo,
mas a pessoa só conduz ela no caminho, que quem corre, a pessoa que está conduzindo corre no ritmo do cego. Mas o cego, ele tem que confiar naquela pessoa ali que está enxergando, para ir até chegar na reta final. Deus caminha conosco, mesmo quando nós não enxergamos, Deus está com a mão, pegando a nossa mão. Eu estou cego neste mundo, não enxergo o que vai acontecer, não sei como é que vai ser a situação, mas eu sei que Deus está comigo e Ele pegou na minha mão, Ele vai me conduzir. Glória a Deus! Porque Deus é o Deus que nos conduz, está conosco. E você não está sozinho, Jesus está contigo. E Paulo, na carta dos Romanos, vai dizer que você não está sozinho, é o Espírito Santo que está com você. E que Paulo vai dizer que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Jesus vai dizer que o Espírito Santo está com você para te guiar na verdade, para te consolar, para te fortalecer. Você não está sozinho nesse caminho, nessa caminhada, ainda que seja apertado. Deus está te guiando pela mão. Então, se você já escolheu o caminho certo, o caminho de Deus, então permaneça nele. Continue buscando o Senhor na sua palavra, na oração, comunhão com os irmãos. Não o caminho certo aos olhos humanos, mas o caminho certo segundo a revelação de Deus na sua santa palavra. Então, se você já está no caminho, aleluia. Agora, se você perceber que alguma situação da tua vida está no caminho errado, uma escolha errada, uma decisão errada, ainda é tempo de você mudar de caminho, pedir perdão, se acertar com as pessoas, se acertar com Deus. Deus, eu falei com o Senhor na minha vida, eu quero mudar, eu quero viver uma vida reta no teu caminho, com o Senhor, de santidade, de amor, de busca, de temor, em nome de Jesus. Então, que nesse início de ano ainda, você possa dizer assim: eu quero viver com Deus, eu quero ter o Deus que me guia no labirinto da vida, que olha de cima, um Deus que me conduz, um Deus que me leva ao final, mas não à morte, mas à vida e vida eterna, em nome de Jesus. Amém.